Você vai sentir frio na espinha, como se estivesse no IML, ao ouvir esses relatos. Deixa o like e inscreve no canal. Vamos ao primeiro relato. Trabalho há mais de 11 anos como médico legista no IML de uma cidade média do interior de Minas Gerais. Não é uma metrópole, mas recebemos muita coisa pesada. Acidentes violentos na BR, feminicídios, suicídios. A parte mais feia da alma humana sempre acaba em nossa mesa. Nunca tive medo do morto, até a noite em que o terceiro gaveteiro resolveu abrir sozinho. E não foi só isso. Era uma segunda-feira arrastada. O calor do dia tinha virado um abafamento noturno pesado. O ar-condicionado central do necrotério estava falhando e os ventiladores só giravam poeira. Eu tinha um corpo para laudar antes das 7 da manhã. Entrei sozinho na sala fria, com luvas e máscara, sem saber que aquela madrugada seria a pior da minha vida. O corpo era de um homem jovem, entre 25 e 30 anos, encontrado morto na zona rural. A perícia suspeitava de overdose, mas não havia marcas visíveis, nem ferimentos. Estava pálido, magro, com expressão de desconforto no rosto, como se tivesse morrido no meio de um grito que não saiu. Fiquei desconfortável com aquilo. Coloquei o corpo sobre a mesa e comecei os registros. Não havia ninguém no prédio, além do vigia que dormia em sua guarita. A sala estava em silêncio absoluto, exceto pelo som do meu lápis deslizando na prancheta. De repente, um estalo metálico ecoou. Olhei para o lado. O terceiro gaveteiro da fileira esquerda estava levemente aberto. Aquilo era impossível. Os gaveteiros são pesados, com fechamento de pressão. Eles não se abrem sozinhos. Fui até lá, fechei com força e chequei os travamentos. Voltei ao corpo tentando não pensar no ocorrido. Talvez tivesse deixado mal fechado antes, mas 10 minutos depois ele se abriu de novo. Um estalo seco, o mesmo ruído. Dessa vez, o frio veio junto. Não o frio do ar-condicionado, mas um frio que parecia sair do gaveteiro. Um vento parado, cortante, úmido como gelo de porão. E aí eu senti aquela sensação que os mais velhos chamam de peso no ar. O ambiente tinha mudado. Não era psicológico, era como se outra presença estivesse ali. Senti um arrepio subindo pelas costas, tão intenso que meus olhos lacrimejaram. Fechei o terceiro gaveteiro pela segunda vez. Quando toquei a alça, juro, senti como se estivesse gelada demais, úmida, como se tivesse saído de um rio. Voltei ao corpo rapidamente e tentei focar, mas o ambiente já estava carregado, denso, errado. O corpo do rapaz parecia ter mudado. A pele estava mais escura e a expressão mais carregada. Aquilo me incomodou. Fui até o monitor de segurança que grava a sala de necropsia 24 horas e voltei o vídeo alguns minutos. E foi aí que meu estômago virou. A gravação mostrava claramente. O terceiro gaveteiro se abriu sozinho, 2 vezes. Na segunda abertura, havia uma sombra. Não uma pessoa, mas um borrão denso que se projetava no chão e se encolhia no canto da parede. Tentei pausar o vídeo para ver melhor, mas o sistema travou. Tela preta. Voltei para a sala com o coração disparado. E quando entrei, o corpo do rapaz não estava mais na posição original. Ele estava levemente inclinado, com o rosto virado para o lado oposto. Era impossível que tivesse virado sozinho. Não havia corrente de ar, nem inclinação, e a rigidez cadavérica já tinha se instalado. Eu conheço essas fases. Aquilo simplesmente não podia ter acontecido, mas aconteceu. A partir daquele momento, tudo virou um caos lento. Senti como se estivesse em outro lugar, como se o necrotério tivesse se transformado. O silêncio era tão profundo que meus próprios passos pareciam ecoar alto demais. E o terceiro gaveteiro, por mais que eu quisesse evitar, me chamava o olhar como um imã. O vigia veio até a sala e perguntou se estava tudo bem. Ele viu no monitor que eu tinha saído apressado e notou o meu rosto pálido. Disse que não era a primeira vez que o terceiro gaveteiro dava problema.
que outros legistas já tinham relatado coisas estranhas envolvendo aquele espaço, mas ninguém falava muito. Ele contou, de forma meio sussurrada, que uma vez chegou de manhã e encontrou a gaveta aberta e uma das etiquetas de identificação arrancada do corpo lá dentro. O corpo, segundo ele, estava de bruços e tinha sido colocado de barriga para cima na noite anterior. Achou que o legista tinha se confundido. Agora, ele não tinha tanta certeza. Voltei à sala mais uma vez, tentando finalizar o laudo antes que a manhã chegasse. Quando entrei, o frio aumentou ainda mais. E então vi algo diferente. A etiqueta no dedão do corpo tinha sido arrancada. Não caída nem solta. Arrancada com o plástico torcido e jogada no chão a alguns passos da mesa. Fiquei paralisado por alguns segundos. Aquilo não era possível. Eu mesmo havia colocado aquela etiqueta minutos antes, fixada com firmeza. A posição no chão também não fazia sentido. Estava longe demais para ter simplesmente caído. Parecia lançada, como se alguém tivesse arrancado com raiva e jogado longe. E ali, no ar parado, senti o cheiro. Era um cheiro adocicado, quase azedo, que não combinava com nenhum produto do necrotério, nem formal, nem álcool. Era algo orgânico e velho, um cheiro úmido de flor morta. O tipo de odor que arrepia a pele antes de você saber o porquê. O tipo de cheiro que te faz saber que está respirando o mesmo ar que algo que não deveria estar ali. Respirei fundo, tentando manter a racionalidade. Sou um homem da ciência, do método, do laudo técnico. Mas ali dentro, entre o corpo imóvel e o terceiro gaveteiro entreaberto, minha razão começou a ruir. Voltei os olhos para a mesa. O corpo do rapaz agora parecia diferente. A pele, antes fria, estava úmida. Encostei os dedos com luva no braço dele e senti uma leve resistência. Quente, como se a rigidez cadavérica estivesse sumindo, como se a carne estivesse viva de novo. Recuei a mão imediatamente. Não podia ser. Verifiquei os sinais vitais mesmo sabendo da resposta. Nada, sem pulso, sem batimento, mas a umidade estava lá. Tentei terminar o laudo apressadamente, mas meu cérebro parecia embaralhado. Palavras comuns me escapavam. Minha letra tremia. Cada segundo ali dentro era um fardo. O ar parecia pesado, como se respirasse cimento. E então, pela terceira vez, o gaveteiro se abriu. Dessa vez, completamente. A bandeja saiu quase até o fim. Dentro dela estava o corpo de um homem que eu não havia colocado ali. Era outro cadáver de um idoso, com os olhos arregalados e a boca aberta num grito eterno. O detalhe, eu conhecia aquele rosto. Era o corpo de um senhor que havia sido enterrado ali há 3 anos. Eu mesmo fiz a necropsia dele, lembrei perfeitamente. Corri até o sistema para conferir os registros. O gaveteiro número 3 estava marcado como vazio. A última utilização havia sido há mais de 2 meses, com descarte e liberação confirmados. Aquilo era impossível. A câmara fria não abriga corpos sem registro. Não abriga ninguém que já deveria estar embaixo da terra. O vigia foi embora ao amanhecer e eu permaneci ali até a troca de turno. Quando outro legista chegou, tentei explicar o que tinha acontecido. Ele apenas me olhou com um meio sorriso, como quem já ouviu aquilo antes. Disse: "Você ainda vai se acostumar. O terceiro gaveteiro nunca ficou em paz desde aquele caso de 2012. Perguntei que caso era esse. Ele apenas balançou a cabeça e murmurou: "Um jovem que chegou como vítima de homicídio, mas depois sumiu. Sumiu mesmo. O corpo desapareceu da gaveta antes da autópsia. Nunca acharam. A investigação interna concluiu erro administrativo, mas ninguém acreditou. Desde então, ninguém mais usa o terceiro. Voltei ao local no fim da tarde, depois de uma soneca curta em casa. Precisei ver por mim mesmo. O gaveteiro estava fechado, vazio, ou parecia estar. A etiqueta do jovem morto, aquela que havia sido arrancada, havia sumido.
Revirei o chão, procurei por todo o necrotério. Nada, nenhum vestígio, nenhum sinal. Naquela noite, tomei um cuidado extremo para não ser escalado de novo para plantão solitário. Durante semanas, evitei passar perto daquele canto da Câmara Fria. Mas toda vez que abro os relatórios do IML e vejo o mapa das gavetas, o terceiro está lá. Sem nome, sem corpo, sem laudo, um espaço entre os vivos e os mortos. Hoje confesso, ainda trabalho ali. Ainda faço necropsias, ainda encaro as madrugadas mais silenciosas que um homem pode suportar. Mas nunca mais toquei no terceiro gaveteiro. E se você um dia for chamado para um plantão solitário num necrotério do interior, faça um favor a si mesmo. Verifique 2 vezes a gaveta número 3. Se ela estiver entreaberta, não é erro de pressão. E se você sentir um frio úmido vindo de dentro, feche e vá embora. Porque ali dentro, naquela escuridão congelada, pode ter algo esperando para ser lembrado. Ou pior, esperando para voltar. Sempre gostei da solidão do necrotério. Para muitos, trabalhar com cadáveres é insuportável, mas eu sempre vi paz nisso. Nenhum morto me julgava, nenhum cadáver gritava ou questionava, até que um deles fez isso. Trabalho há 15 anos como médico legista e nunca precisei falar sobre o que aconteceu naquela madrugada, mas chegou a hora. Na época, eu estava cobrindo uma sequência de plantões porque meu colega tinha se afastado por problemas psiquiátricos. Ele simplesmente surtou durante um laudo e saiu correndo do prédio. Nunca mais voltou. Dizem que ouviu um sussurro vindo de dentro do armário de ferramentas. Achei que fosse exagero, até viver minha própria história. Era uma sexta-feira. A cidade estava fria e chuvosa. Um desses dias em que o necrotério parece respirar com as paredes. Recebemos um corpo durante a noite, um homem bem vestido, terno caro, sapatos engraxados, mas sem nenhum documento. Morto em circunstâncias estranhas, sem marcas visíveis. A polícia queria o laudo logo. Recebi o corpo por volta de 1 da manhã. A expressão no rosto dele me incomodou de imediato. Não era medo, nem dor. Era arrogância. Como se estivesse debochando mesmo depois de morto. Era difícil explicar. A pele ainda parecia firme demais para o tempo estimado de óbito. Os olhos semicerrados pareciam me seguir quando me movia. Coloquei-o na mesa fria e iniciei os protocolos. O laudo preliminar não indicava ferimentos externos, sinais de violência ou uso de substâncias. Mas havia algo errado com a pele. Uma rigidez incomum. Não era rigidez cadavérica, era mais denso. Como se a pele estivesse colada no osso de forma anormal. Decidi deixar a abertura para depois e comecei o exame externo detalhado. Quando me aproximei do rosto dele para tirar medidas, os sensores de presença do corredor acenderam. Era impossível, eu era o único ali. Verifiquei os monitores. Um dos detectores da ala de acesso havia sido ativado. Voltei ao trabalho tentando ignorar. 10 minutos depois, o mesmo sensor acendeu. Em seguida, ouvi um ruído vindo do fundo do necrotério. Um passo seco, preciso, lento. Fui até o corredor com a lanterna. Nada. As luzes fluorescentes estavam piscando. O som cessou. Mas quando voltei para a sala, quase deixei a prancheta cair. O corpo havia mudado de posição. Antes, os braços estavam dispostos ao lado do tronco. Agora, estavam cruzados sobre o peito. Voltei ao monitor da câmera e rebobinei a gravação. E juro pelo que há de mais sagrado. As imagens mostravam os braços se movendo sozinhos, lentamente, como se ele mesmo tivesse se reposicionado. A fita travou logo depois disso. Senti um enjoo súbito. O ar parecia pesado, metálico. O cheiro, que antes era apenas de formol e desinfetante, agora tinha um toque estranho, doce, nauseante, como flor apodrecida. E ali, com as luzes oscilando, ouvi uma voz, baixa, quase imperceptível, mas claramente articulada. Não é a minha hora.
Meu corpo travou. O som parecia ter saído do lado esquerdo da sala, onde ficava o armário de bisturis. Não havia ninguém ali, só instrumentos. Mas a voz soou de novo, um pouco mais clara. Eu não autorizei isso. A voz era masculina, firme, sem pressa. E foi aí que percebi. Vinha do próprio cadáver. Dei 2 passos para trás, sem conseguir tirar os olhos daquele rosto pálido. Os olhos estavam mais abertos do que antes, os lábios levemente separados, como se tivesse acabado de falar. Me aproximei devagar, iluminando com a lanterna. O corpo estava imóvel, mas a etiqueta em seu tornozelo tinha sumido. Revirei o chão, olhei debaixo da mesa, nas bancadas, nada. Ela havia desaparecido. Peguei uma nova e tentei a fixar novamente. Quando toquei o tornozelo, ele se moveu. Uma contração muscular clara, como um espasmo, como se estivesse reagindo ao toque. E eu conheço espasmos pós-morte. Aquilo era diferente. Voltei correndo até o monitor para verificar se alguém havia entrado ou saído. Todas as portas estavam registradas como fechadas, mas no canto inferior da tela, o sensor de peso da sala de necropsia mostrava 2 corpos na mesa. 2 pesos diferentes, o que não fazia sentido, já que havia apenas um corpo. Apaguei todas as luzes, deixei apenas a lanterna acesa e sentei no canto da sala. Precisava me recompor. Era exaustão, falta de sono, acúmulo de plantões. Precisava racionalizar. Mas então ouvi um terceiro som, o do armário se abrindo, lento, arrastado, como se alguém de dentro estivesse empurrando a porta. Levantei devagar, lanterna tremendo na mão, e iluminei o armário. Nada. Absolutamente vazio. Mas quando virei para a mesa, o corpo estava sentado, não em pé. Sentado, os olhos abertos, mirando na minha direção. As mãos repousadas sobre os joelhos, o queixo levemente erguido, o mesmo olhar arrogante, vivo. Congelado, deixei a lanterna cair. Ela rolou pelo chão, parando de frente para ele. A luz tremeluzia sobre o rosto do morto, revelando uma serenidade perturbadora. Eu não conseguia me mover. Nenhum músculo respondia. O corpo, sentado sobre a mesa de inox, parecia esperar por algo, como se soubesse que eu não conseguiria reagir. Foram segundos eternos. Então, com um estalo de pescoço, ele virou a cabeça para a esquerda, o mesmo lado onde ficava o corredor da câmara fria. Em seguida, deitou-se de novo, exatamente como estava antes, rígido, olhos semiabertos, braços ao lado do tronco, como se nada tivesse acontecido. Corri até a sala de segurança e imprimi as leituras de peso que ainda mostravam 2 corpos na mesa. A balança acusava 89 quilos a mais do que o cadáver deveria ter. O outro peso desapareceu subitamente às 4h54 da manhã, conforme o gráfico digital, como se alguém tivesse ido embora. Guardei esse registro no envelope e deixei em casa. Nunca mostrei para ninguém. Quando os colegas chegaram para o primeiro turno da manhã, o corpo já estava embalado e lacrado. Não expliquei. Só entreguei o laudo com causa indeterminada. Mas a imagem daquele homem sentado ainda me atormentava. Na semana seguinte, soube por um colega que a funerária recusou-se a cuidar do enterro. A equipe alegou mau pressentimento. O corpo ficou 32 dias no necrotério municipal, aguardando decisão judicial, pois não havia identificação. Ninguém o procurou, ninguém deu falta, como se nunca tivesse existido. No 33º dia, ao abrirem a câmara para uma nova vistoria, o corpo havia desaparecido. A etiqueta havia sido arrancada do saco e os registros internos foram apagados do sistema. Ninguém entendeu como. As câmeras não mostraram nada. O legista responsável quase pediu afastamento. Eu não contei o que sabia. Alguns meses depois, recebi um envelope sem remetente na minha casa. Dentro, uma foto antiga em preto e branco. Um homem em pé ao lado de uma lápide. Era ele. Mesmo terno, mesmo rosto. A data da imagem? 1954.
No verso, uma frase escrita à mão: "Não é a minha hora." Desde então, já ouvi falar em pelo menos 3 casos semelhantes em necrotérios de outras cidades. Sempre um homem de terno escuro, sempre sem identidade, sempre um comportamento inexplicável. Alguns dizem que é uma entidade que se recusa a cruzar a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos. Outros acham que é um aviso. Eu não sei mais o que acho, só sei que ele voltou. 2 semanas atrás, um cadáver chegou no meu plantão. Mesmo terno, mesmo sapato, mesmo rosto, mas com outro nome, outros documentos. A ficha dizia: óbito por causas naturais durante voo comercial. Mas eu reconheci, ele estava sorrindo. E mais uma vez, os olhos estavam semi-abertos. Hoje me pergunto se ele realmente morre ou se apenas repousa, esperando, observando quem ousa tentar entender o que ele é. Eu ainda trabalho aqui, ainda examino corpos, mas sempre que um homem de terno escuro chega, eu sei. Não importa o nome que esteja na ficha, ele nunca foi um corpo comum, ele é um lembrete. Um lembrete de que nem tudo que repousa está morto, de que há entidades que caminham entre os nossos protocolos, que usam nossos papéis, nossas etiquetas, nossas gavetas, mas que não pertencem a lugar algum. Sempre tive um ritual silencioso toda vez que entro no necrotério. Bato de leve na lateral da bancada de aço antes de começar. Não é superstição. É respeito. Trabalhar cercado por morte exige mais do que técnica. E mesmo depois de 20 anos como legista, continuo acreditando que há coisas que vivem no intervalo entre a carne e o vazio. A história que vou contar começou numa segunda-feira. Um corpo chegou durante o plantão da noite. Um indigente sem documentos, encontrado em estado avançado de decomposição às margens de uma estrada estadual. A polícia disse que provavelmente era um andarilho, mas algo nele não encaixava desde o início. O corpo não exalava o odor esperado. Não era o cheiro ácido e marcante de putrefação. Era algo diferente. Um cheiro de terra molhada, escura, com fundo metálico, como sangue antigo misturado à umidade de túmulo velho. A câmara fria estava com todos os espaços ocupados, então precisei deixá-lo numa sala que quase ninguém usa. A sala de contenção, oficialmente chamada de Setor Auxiliar 4, mas entre os funcionários é só a sala sem número. Fica no fim do corredor B, depois da ala desativada do necrotério. Antigamente era usada para corpos não identificados em estado crítico. Hoje, ninguém mais quer entrar lá. Dizem que ela é diferente. E é. Levei o corpo para lá sozinho. A maca rangia a cada passo. O piso daquela ala é irregular, antigo, com rachaduras nas bordas. A sala tem paredes esverdeadas pelo tempo e uma única lâmpada central que pisca quando acesa. O interruptor fica do lado de fora, como se ninguém quisesse acender por dentro. Coloquei o corpo sobre a mesa antiga e preparei o local para a necropsia. Mas quando fui sair da sala para buscar os instrumentos, a porta bateu com força atrás de mim. Não houve corrente de ar e o trinco travou por dentro. Era como se alguém quisesse me manter ali, sozinho, com aquele corpo sem nome. Tentei forçar a maçaneta por alguns minutos até desistir. Decidi terminar o exame ali mesmo. Abri minha maleta de emergência e comecei o procedimento com o que tinha. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir minha respiração abafada pelo avental. Cada corte, cada estalo de osso ecoava como um trovão. Foi no corte da cavidade torácica que percebi a anormalidade. O sangue coagulado estava escuro demais, quase negro, mas ainda úmido, como se a morte tivesse sido recente, o que não batia com o estado do corpo. Quando removi o externo, vi algo que jamais vou esquecer. O coração ainda pulsava, não forte, não como um órgão vivo, mas um espasmo lento como uma contração residual. Tentei registrar com o celular, mas a tela não ligava. O ambiente estava gelado, mas eu suava. Um suor frio,
do tipo que escorre quando o corpo quer correr, mas a razão não permite. E foi então que ouvi um sussurro, nítido, atrás de mim. Uma frase curta, falada com voz grave, como se o dono estivesse logo ao meu lado. Você não devia ter aberto. Me virei num salto, bisturi em punho, mas não havia ninguém. Só a maca, o corpo aberto e o eco do que não deveria ser ouvido. O coração pulsou novamente e dessa vez eu vi com clareza. A pele ao redor do tórax parecia querer se fechar sozinha, como se tentasse impedir a abertura. Encostei os dedos e senti um calor real, vindo de dentro do corpo. Aquilo não era morte comum. Aquilo não era morte. A porta se abriu sozinha. Um rangido seco e lento. Saí da sala sem olhar para trás, empurrando o carrinho com os restos que consegui embalar. Nunca mais entrei naquele lugar. No relatório escrevi necrose precoce indeterminada e arquivei como sem identificação. Mas a história não termina aí. Na semana seguinte, o corpo desapareceu. Não houve registro de remoção. Nenhuma funerária assinou saída. Nenhuma cremação foi feita. As câmeras daquele corredor estavam inativas. E o mais estranho, a sala sem número havia sido trancada com correntes por ordem da chefia. Pedi explicações. Um dos antigos técnicos me puxou de canto e disse apenas: "Você mexeu com um deles." Perguntei o que era um deles, mas ele não respondeu. Só repetiu que naquela sala, às vezes, os mortos não estão dormindo. Estão esperando alguém abrir, esperando alguém errar. Desde então, evito aquela ala. Evito falar sobre isso com os colegas. Mas às vezes, nas madrugadas mais silenciosas, eu escuto a maca rangendo no fim do corredor, sozinha, empurrada por ninguém, em direção à sala sem número. 3 semanas depois, durante um plantão vazio, fui chamado pelo vigia para ver algo estranho nos monitores. Uma das câmeras havia voltado a funcionar sozinha, justamente a da ala desativada. A imagem estava borrada, granulada, mas mostrava movimento. Um vulto atravessava o corredor B em direção à sala sem número. Era como uma silhueta de alguém usando jaleco, mas não havia nenhum funcionário escalado naquela ala. O vigia achou que fosse reflexo. Eu não. Pedi para ampliar a imagem. E então, meu sangue gelou. A pessoa parou na frente da sala e olhou diretamente para a câmera. Era o mesmo rosto do indigente, intacto, sem sinais de decomposição. No dia seguinte, voltei sozinho ao necrotério antes do início do meu turno. Fui até a sala, que agora estava com uma nova corrente mais grossa. As paredes ao redor haviam sido pintadas, mas a maçaneta ainda estava lá, com uma marca escura em forma de mão. Como se algo tivesse saído dali com força. Comecei a investigar os registros antigos da ala B. Descobri que a sala havia sido fechada pela primeira vez em 2003, depois que 3 corpos desapareceram em semanas diferentes. Sempre cadáveres não identificados, sempre em plantões noturnos. Um dos médicos legistas da época se aposentou por invalidez psiquiátrica. Encontrei um relatório de ocorrência interna. Nele, o legista dizia que o último corpo que sumiu havia falado com ele. Repetiu 3 vezes. Você não devia ter aberto. O mesmo que ouvi. O médico foi afastado logo depois. Os registros seguintes foram todos lacrados sob sigilo. Voltei a trabalhar, tentando esquecer, mas algumas noites, quando passava pelos corredores laterais, via as luzes do fundo piscando. As mesmas lâmpadas que não deveriam estar ligadas. E mais de uma vez, durante plantões solitários, percebi que os sensores de presença da ala B eram ativados, mesmo sem ninguém ali. Uma noite, esqueci meu crachá em casa. Precisei ir ao armário da administração para pegar um reserva. Lá dentro, encontrei uma pasta sem identificação, escondida entre relatórios antigos. Continha cópias de fichas de necropsia com um detalhe em comum.
Causa mortes não determinada, tipo sanguíneo inexistente nos bancos de dados, e em todos os casos, a etiqueta sumiu. Em uma das fichas havia uma anotação à mão, recorrente: evitar contenção em sala SN, identidade impossível, processo de putrefação incompatível com a realidade, possível fator externo. Aquilo não era linguagem comum de legistas. Era o tipo de coisa que se escreve quando a ciência já não dá conta. Desde então, convivo com essa presença silenciosa. Não sei se foi aquele corpo que me escolheu ou se eu apenas fiz parte de uma sequência. Mas algo mudou. As salas do necrotério às vezes parecem respirar quando passo. E a sala sem número parece viva, como se ainda estivesse esperando. Esperando alguém curioso o suficiente para forçar a porta, para abrir o que não devia, para mexer com aquilo que não quer ser tocado. Às vezes, escuto batidas vindas dali. 1, 2, 3, como se algo estivesse pedindo para sair. E eu sei que se alguém abrir, ele voltará. Hoje, quando bato na bancada antes de começar, não é mais só respeito. É medo. Medo de que uma daquelas gavetas contenha algo que não devia estar aqui. Algo que se disfarça de morto, que nos observa em silêncio, que espera. E se um dia você entrar numa sala que não tem número, feche a porta e reze para que ela trave. Durante anos, tratei a morte como algo frio, técnico e previsível. Trabalho como médico legista no IML de uma capital do Sudeste e sempre me considerei cético. Nunca acreditei em nada além do corpo. Até que precisei revisar uma gravação da câmera 7. Foi nesse dia que parei de dizer que cadáver não anda. Era um domingo à noite. Estava de plantão sozinho no bloco principal do necrotério. Só eu, um segurança e os mortos. Tudo tranquilo até um corpo dar entrada. Homem, 40 e poucos anos, vítima de atropelamento. A identificação ainda era preliminar. Quando o recebi, já estava ensacado, com etiqueta e documentação em ordem. Deixei o corpo na câmara refrigerada 2. Às 2h10 da madrugada, o segurança me chamou. Disse que um dos sensores de presença havia sido ativado. Fomos até a sala de monitoramento. Na tela, o aviso intermitente. Movimento detectado. Câmara 7. Detalhe: a câmara 7 estava desativada há mais de um ano. A câmera ainda estava lá, mas sem acesso no painel principal. Funcionava apenas localmente, com gravação independente. O segurança, relutante, me levou até a salinha de servidores onde ficavam os arquivos antigos. A luz da tela acendeu quando conectamos o cabo. A gravação era em preto e branco e mostrava algo que me gelou o sangue. Às 2h03 da manhã, a porta da câmara refrigerada 2 se abriu sozinha. Um vulto saiu de dentro lentamente e atravessou a sala. Era um homem nu, com o rosto encoberto pela sombra da lente. O corpo parecia rígido, mas se movia, cambaleando, em silêncio. Ele passou direto pela frente da câmera 7. O segurança disse que podia ser algum morador de rua que invadiu, mas era o mesmo corpo que eu havia recebido horas antes. A ficha estava na minha mesa, o mesmo tipo físico, mesma altura, mesmo corte no rosto. Voltei à câmara 2 imediatamente. O saco estava lá, mas vazio. Nenhum corpo dentro. Chamei reforço e iniciamos uma varredura. Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma porta forçada, nenhum registro de saída. Câmeras externas mostravam tudo normal. A única imagem era aquela, o vulto saindo da câmara e sumindo no corredor, como se tivesse evaporado no caminho. No relatório, preenchi como erro de registro, mas imprimi os quadros da câmera 7 e guardei comigo. Na imagem ampliada, é possível ver um detalhe absurdo. O rosto está coberto por sombra, mas os olhos estão abertos, completamente, e olham fixamente para a lente, como se soubesse que estava sendo filmado. No dia seguinte, revisei o histórico da câmara 7.
Descobri que ela só havia sido ativada automaticamente em 3 ocasiões nos últimos 5 anos. Sempre entre 2 e 3 da manhã, sempre em domingos e sempre após a chegada de corpos com a mesma característica: vítimas de atropelamento. Entrei em contato com um técnico antigo da época em que o sistema era mais manual. Ele me contou que aquela câmera foi colocada ali após um incidente não oficial. Segundo ele, anos atrás, um corpo havia sido encontrado fora do refrigerador pela manhã. E ninguém nunca assumiu ter retirado. Desde então, começaram a vigiar a sala. O mais estranho é que nenhum funcionário antigo fala diretamente sobre o assunto. Quando perguntados, desviam ou dizem que é coisa do turno da madrugada. Mas há um padrão. Os corpos que desaparecem nunca têm parente que venha buscar. Nunca são reclamados. E quase sempre retornam. Sim, retornam. Uma semana após o caso, o corpo do atropelado apareceu novamente na Câmara 2. Mesmo saco, mesma etiqueta, mas com nova data de entrada. O funcionário da manhã disse que o corpo estava ali quando ele chegou. Nenhum registro no sistema. Nenhuma câmera captou. Só apareceu. Decidi não tocar mais nesse assunto, mas às vezes, quando passo pela sala da Câmara 2, escuto o motor de refrigeração ligar sozinho, mesmo desligado. E em certas noites, a câmera 7 pisca, brevemente, como se tivesse sido ativada. E toda vez que isso acontece, falta um corpo por algumas horas. E depois, ele volta. Eu continuo trabalhando aqui e continuo preenchendo laudos, mas toda vez que recebo um atropelado anônimo, deixo a ficha sobre a mesa sem preenchimento final, porque eu sei que ele pode não ficar e pode sair andando pela noite, por onde eu não sei, mas ele sempre volta. 3 meses depois, outro caso me obrigou a revisitar a maldita câmera 7. Era uma madrugada abafada, de céu pesado. Recebemos um corpo masculino, sem identificação, vítima de atropelamento numa estrada vicinal. Mesmas características: idade indefinida, estrutura mediana, olhos abertos. A ficha veio incompleta. Coloquei o corpo na Câmara 2 e voltei para o escritório. Às 2h17 da manhã, o alerta do sensor disparou. Câmera 7 novamente. Mas desta vez, algo novo aconteceu. A imagem mostrava não apenas o vulto saindo, mas outro corpo. Dentro da câmara, um segundo saco. A gravação mostrava claramente. O primeiro corpo saiu andando e um outro apareceu no lugar segundos depois. Corri até a sala de refrigeração. Havia 2 corpos na Câmara 2. Um deles era o mesmo que eu havia recebido. O outro era diferente. Mesma compleição, mas com um ferimento profundo na cabeça. A etiqueta estava ilegível. Nenhum registro de entrada. Nenhuma digital batia com os arquivos. Era como se o corpo tivesse sido deixado ali em silêncio. Fiz exames nos 2. Ambos estavam em estado de rigidez, mas sem os padrões esperados. O sangue não apresentava densidade compatível com o tempo de óbito. A temperatura corporal estava acima do esperado e as pupilas reagiram à luz. Testei 2 vezes, sem explicação. Os olhos contraíram. Guardei os dados, imprimi imagens, separei amostras. Mas no dia seguinte, os corpos haviam sumido. A Câmara 2 estava vazia. As etiquetas não foram encontradas. Nenhum registro de saída. E, o mais absurdo, a gravação da Câmara 7 havia sido sobrescrita. Como se jamais tivesse existido. A partir daquele dia, o necrotério inteiro começou a ficar estranho. Sensores ativavam sozinhos, equipamentos desligados ligavam durante a madrugada, luzes acendiam e apagavam sem razão. O segurança noturno pediu afastamento depois de ver alguém parado no final do corredor da ala fria, alguém que, segundo ele, usava jaleco. As câmeras internas passaram a apresentar falhas apenas no horário entre 2 e 3 da manhã, todos os domingos, mesmo padrão. Toda vez que um corpo chegava com morte por atropelamento e sem identificação, eu sabia que teria problemas.
Mas o mais difícil foi quando vi o rosto dele. Era um novo corpo, atropelado, sem documentos. Mas quando puxei o saco preto e vi o rosto, era o mesmo homem da primeira vez. Mesmo olhar fixo, mesmo corte na face, mesmas cicatrizes. A única diferença era a data da ficha. Outro nome, outra procedência, mesmo corpo. A partir desse dia, parei de registrar os horários nos laudos. Passei a usar termos genéricos como intervalo noturno ou morte presumida, porque não havia como precisar mais nada. O tempo não se comportava da mesma forma em torno daquele corpo. A cada vez que ele voltava, vinha mais limpo, mais preservado, como se envelhecesse ao contrário. Em uma madrugada, cheguei mais cedo e vi a luz da câmera 7 acesa. A imagem mostrava a sala vazia, mas por menos de um segundo, um vulto passou pela lente e olhou para ela. Pela primeira vez, pude ver claramente. Era o mesmo homem, mas ele estava sorrindo, um sorriso sutil, quase de agradecimento. Hoje mantenho uma cópia impressa daquela imagem na última gaveta da minha mesa. Os colegas não sabem, e nem saberão, porque alguns já começaram a dizer que viram vultos parecidos em outras câmeras, em outros plantões, em outras cidades. E os rostos? Similares. Sempre ele. Ele não vem por acaso, não fica por muito tempo, mas sempre volta. A ciência não explica, a religião não ajuda, a lógica não alcança. Ele não é um corpo, ele é uma presença, um padrão, um lembrete de que há mortos que não aceitam o fim e que existem lugares onde a morte não é o ponto final. Deixa o like e inscreve no canal, comenta quais temas quer ver aqui.